Fala, meu sobrevivente do apocalipse. Seguinte, esse mundo tá uma loucura. 2026 não tá fácil pro cenário geopolítico como um todo. A gente vai dar uma analisada aqui nas coisas que estão acontecendo nesse exato momento ao redor do mundo. E, cara, a coisa tá feia, viu? A coisa tá feia. Arrisco a dizer que está fora de controle e que para conseguir voltar ao normal, assim como era normal, né? À medida do possível, assim como era alguns anos atrás, vai precisar ter, infelizmente, uma escalada para o pessoal pesar a consciência e falar, pô, vamos pisar o pé no freio aqui. Então, vamos lá. Pô, para começar, aqui algo que não é segredo mais para ninguém, né? O Irã confirmou que o Ayatollah, o líder supremo iraniano, foi de arrasta. Isso daí mostra como os impasses de hoje em dia, porque tem algumas palavras do YouTube que não pode falar, sabe? Mas como os impasses de hoje em dia são muito mais estratégicos. Antigamente era muito mais um exército pular a fronteira do outro, tacar bomba e bala pra tudo que é lado. Hoje em dia não, é muito mais estratégico. Eles já vão direto no líder e já arranca ele e tira ele fora da jogada. Eles começam um jogo de xadrez assim, já levando o rei embora. Então tá muito diferente do que a história nos mostra, o que a história nos ensinou. Tá sendo algo inédito no mundo. E tem muita coisa que ainda vai acontecer. Só que os Estados Unidos já provou que eles têm o poder de tirar qualquer pessoa do poder. Eles têm essa capacidade de tirar qualquer presidente do poder. E tirar você sabe como, né? Que nem aconteceu com a Venezuela e agora com o Irã. Ele já desmantela toda a pirâmide ali do topo. Então, os Estados Unidos está com um poderio absurdo e vindo com... Cara, eu nunca vi isso daí na vida, mano. Nunca vi isso daí na vida. Então, além isso daqui, né? Não é segredo pra ninguém. E esse acontecimento em específico aqui, ele ocasionou algumas outras coisas. Porque se você acompanha esse canal aqui, você sabe muito bem que quem manda no mercado financeiro não é o valor da empresa, o quanto ela é endividada, o quanto ela recebe de lucro. Isso ajuda. Isso é bom para a carteira? É muito bom para a carteira. Mas o que movimenta mesmo, o que faz o gráfico, um exemplo esse daqui, ó. Esse gráfico aqui, que é o do dólar, subir que nem ele fez aqui e cair como ele fez aqui, é a geopolítica. Quando um míssil é lançado dos Estados Unidos para outro país, isso daqui movimenta tudo. E se você saber qual país que vai ser atingido, você vai conseguir saber mais ou menos se esse treco aqui vai subir ou vai cair. Então a gente vai entrar nos detalhes agora, mas antes de tudo, deixa o like nesse vídeo aí, cara. O que custa? O dedo não vai cair não. Se inscreve, fechou? Manda para aquele seu amiguinho que não sabe o que está acontecendo no mundo, para ele ficar ligeiro, para conseguir cuidar melhor da grana dele também. Então, quando você manda esse vídeo para alguém, você está ajudando essa pessoa. Porque a pessoa vai saber exatamente o que fazer com o dinheiro dela. Fechou? E, primeiro comentário fixado, se você quer aprender como o mercado financeiro funciona, como a geopolítica funciona, como esses gráficos são formados aqui, para você conseguir tomar suas melhores decisões. Primeiro link do comentário fixado vai estar uma mentoria comigo. Cara, menos de 40 conto que tá o negócio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá de graça. Então vai lá, faz e você vai ver o quanto de conhecimento você vai ganhar e quanta grana você vai botar no seu bolso também. Fechou? Vamos lá, primeira consequência que aconteceu aqui, ó. O ouro volta a superar 5.000 dólares e 200 a onça e acumula a sequência histórica de 7 meses de alta. Cara, isso daqui mostra que a galera tá com medo. Os investidores, os bancos, as pessoas que têm muita grana estão com medo. Porque quando eles colocam o dinheiro deles no ouro, é porque eles falaram, ferrou, vou colocar meu dinheiro no bunker. Porque eu não sei o que vai ser da economia, não sei o que vai ser da moeda local, seja dólar ou sei lá, real, se o cara estiver no Brasil.
não sei. O que eu vou fazer? Vou colocar em ouro, porque é mais garantido, porque eu tenho medo de perder o meu dinheiro. Além disso, teve outra coisa que aconteceu também que é muito suspeito, né? Ó, petróleo sobe 10% por conflito que está acontecendo agora e pode atingir $100 por barril, dizem alguns analistas aí. Pode mesmo, viu? Pode mesmo. Porque sempre que algum míssil é direcionado para o Oriente Médio, o petróleo vai subir pra caramba. Por quê? Porque o Irã, ele fez algo que inclusive eu esqueci de colocar aqui, ó, mas olha que interessante, ó. O Irã, ele fechou o Estreito de Hormuz. Eu vou tentar achar um gráfico aqui, ó. Irã acaba de confirmar que o Estreito de Hormuz, principal corredor global de exportação de petróleo, foi fechado após ser considerado inseguro pelos ataques realizados pela galerinha do presidente Donald. E aí, ó, o que é o Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz passa uma quantidade absurda de comércio global por lá. Então, às vezes, quando você faz aquela sua comprinha na Shein e vende do Oriente, dependendo de onde ele vir, ele vai passar pelo Estreito de Hormuz. Se não foi a sua compra que passou, a matéria-prima que fez essa sua comprinha passou por lá. Então o que os iranianos fizeram? Pegaram, fecharam isso daqui. Isso vai impactar muito o comércio global. O que eu quero dizer? Cara, vai ficar tudo caro, viu? Vai ficar tudo mais caro. Porque para conseguir transportar desses países aqui que fornecem muito para o mundo inteiro, para outros países eles vão ter que dar uma volta absurda e, nossa, um lugar nada a ver para conseguir chegar nos outros países. Porque esse Estreito de Hormuz adianta muita coisa. Aqui, ó, o Estreito de Hormuz que eles fecharam. O Médio Oriente fica todo aqui, ó, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Dubai fica por aqui também. Cara, fica tudo ali. Fica tudo ali. E tudo passa por ali. Tudo que vem do Oriente Médio passa por ali, praticamente. Então muita coisa vai ficar muito cara, viu? Daqui pra frente. A gente tava aqui na parte do petróleo. E aí assim, ó. Bom, o que eles resolveram fazer? Eles falaram, poxa, levaram o nosso líder de arrasta. A gente vai ter que, né, fazer alguma coisa aqui. Bom, o que é bom a gente fazer? A gente junta uma galera e vai pra cima deles. Porque tem uma galera que mora do meu lado aqui que tem a mesma ideologia política que eu. Então se eu falar com jeitinho, se eu negociar com essa galera, eu consigo juntar uma turma aqui, eu fico mais forte e vou pra cima desses caras. Né? Uma pessoa, eu acho que sensata, pensaria assim, né? Pô, vou juntar uma galera, vou pra cima deles. Mas não, o que eles fizeram? Eles falaram, sabe essa galera que tá do meu lado aqui? Eu vou atacar todo mundo. Mas eu vou atacar pra eles ficarem com medo e irem chorar lá pro presidente Donald pra parar de fazer o que ele tá fazendo. E aí eles fizeram o seguinte, o Irã, ele atacou Israel, obviamente, né? Porque, né, como se fosse retaliação, mas, né, essa treta que já faz anos que tá acontecendo. Jordânia, tava na dela. Arábia Saudita, mano. Arábia Saudita, os caras, tipo, ficam só negociando. Tudo bem que tempos ele tá com os russos, tempos tá com os americanos aí. Pô, mas, cara, Iraque, né, Kuwait, Bahrein, que, mano... mas tem base norte-americana no Bahrein. Beleza, cara, tem base norte-americana no Bahrein? Tem bastante. Mas, cara, eles estão atacando prédio civil, não é que tá atacando as bases só. Catar também, um monte de drone caindo em residência normal, no meio do centro da cidade do Catar. Emirados Árabes Unidos, cara, os caras atingiram o Burj Khalifa. Quem não sabe, o Burj Khalifa é esse prédio aqui, ó. Certeza que tu já viu, ó. Burj Khalifa. Inclusive tem até a notícia aqui, né, que foi atingido por esse drone. Cara, os caras atingiram o Burj Khalifa, que é só o maior prédio do mundo. E também aquele hotel 7 estrelas lá, mais caro do mundo. Não sei se é o mais caro, mas sei lá, o mais bolado do mundo. Eles estão atingindo a área civil.
Então meio que não faz sentido o que eles estão fazendo, porque eles querem que esses países vão lá chorar pro presidente Donald para o presidente Donald parar com os ataques, mas esses países vão muito provavelmente retaliar eles também. E o que eram 2 países vai ser o quê? 3, 6, 7, 8 países a mais contra eles. Sinceramente não faz sentido. Esses ataques aqui foram coordenados, até onde eu sei, né? Não dá para confirmar muita coisa agora, mas até onde eu sei esses ataques foram coordenados pelo filho do líder supremo lá que foi de arrasta, do Irã. Fechou? Continuando aqui, ó. Quero fazer um alerta para vocês, porque se a gente pega pela Segunda Guerra Mundial, na Segunda G, ninguém sabia que tinha começado em 39. Quando estava em 39, o pessoal viu aquele cara anexando alguns países, Polônia e alguns países mais ali, e parecia que era um conflito regional até então. As pessoas daqui do Brasil, por exemplo, se tocaram que aquilo lá era uma confusão global quando a escalada foi que chegou ao ponto, no caso, dos japoneses forem lá com os aviãozinhos em Pearl Harbor e bombardear Pearl Harbor. Então, a partir dali, o mundo falou, opa, isso daqui é uma confusão global. Então, hoje em dia, hoje em 2026, a gente consegue olhar para o passado e falar, a Segunda G Mundial começou em 39. Mas na época, eles não sabiam que tinham começado ainda. Não passou tipo, começou a G Mundial. Não. Até então era um país anexando o outro, uma confusão. E só anos depois eles foram se ligar que aquilo ali era uma treta mundial. E se a gente for olhar hoje em dia, talvez... Lembra que eu falei no final do vídeo? Talvez seja um rumo sem volta. Por quê? Cara, olha isso daqui, ó. Eu peguei esse post aqui do Diego F. Targino. Muito bom esse post, por acaso, né? Por sinal. Áreas de crise a serem acompanhadas em 2026. Vamos ver quais os continentes que estão tendo confusão nesse exato momento, para a gente saber se a gente está numa possível terceira G mundial. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem a América. A América está numa confusão. Por quê? Hard power dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos mostrando na força que ele que manda na América inteira, cara. Ele que manda na América inteira. E, querendo ou não, ele mandou um exército ali e fez o cara cair de maduro, né? Então tem uma confusão acontecendo aqui. De qualquer jeito, se não é uma confusão aqui, América com América, é América com Emirados Árabes, por exemplo. Tá acontecendo. Então, se a gente pega aqui, ó, hard power dos Estados Unidos, aqui, mostrando quem é que manda na América. O continente americano tá em confusão. A gente tem aqui, ó, Terra Santa e Oriente Médio, junto com a Síria. Médio Oriente, em confusão. Europa, os ucranianos e os russos, em confusão também. Paquistão, confusão, que fica ali naquele bolo ali, né? Ó, África, Sudão, beleza, né? Sudão é treta civil, mas, né? Desde que o mundo é mundo acontece. Mas olha aqui, ó, tem alguns países que estão disputando aqui a área do Sahel. Então tem confusão na África também. Mianmar, Ásia, Tailândia e Camboja, que tá uma treta feia, mas o pessoal nunca fala dessa treta aqui do Mianmar e do Camboja, da Tailândia e do Camboja. É uma treta muito feia que tá acontecendo. Então se a gente pega aqui, ó, o que falta para ser uma terceira G mundial? Porque a gente tem a América, tem a galera das Arábias, estão tretando. Europa tá tretando. África tá tretando. E Ásia tá tretando. E todos esses paísezinhos pequenos que você tá vendo aqui, ó, que estão tretando, eles ou são financiados pelos norte-americanos, ou são financiados pelos russos ou pelos chineses. Então a gente tem um impasse indireto. O que falta para ser oficialmente uma terceira G mundial? Aqui, ó. A Oceania. Falta a Oceania. Porque até o Ártico
tá em treta. O Ártico que fica aqui em cima, que é a Groenlândia, tá naquela treta lá que o presidente Donald quer a Groenlândia. Porque quer de qualquer jeito. Porque ele precisa ter um fronte aqui em cima. Ele já veio aqui para baixo do mapa catar o petróleo da Venezuela, por isso que ele foi primeiro derrubar o cara de Maduro lá, antes de ir nos iranianos, porque ano passado ele já tinha destruído quase que por completo o programa nuclear iraniano. Então ele pensou o seguinte, ó, se eu for agora arrumar confusão com os iranianos, eu compro o petróleo deles, eu preciso do petróleo deles, então eles vão cortar o meu petróleo. Se eu pegar um petróleo para mim, eu consigo ir lá e vou ficar de boa. Então, primeiro eles vieram aqui, fez o bigodinho lá cair de Maduro, né? Catou o petróleo que tinha aqui, por sinal, a maior reserva de petróleo do mundo. Falou, agora eu tô, né? Tô gatão, tô com petróleo, vou resolver o que eu tenho que resolver lá do outro lado. E agora ele tá aqui nessa confusão com os iranianos. Então, cara, olha esse gráfico. O que falta para ser uma G mundial? Tem volta isso? Muito difícil, porque o ser humano funciona à base do medo. Então, o que fez a Segunda G mundial acabar, de fato, foi quando um arsenal nunca antes visto foi colocado em prática lá no Japão. O mundo inteiro ficou com medo e falou, chega, aqui vocês passaram do ponto. E o ser humano é assim. O ser humano, ele não vê isso daqui, ele fala, vamos parar agora que agora ainda dá para salvar alguma coisa. Não, vai precisar ter uma escalada absurda até chegar a outra coisa pior do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, para o ser humano falar, aqui já deu, aqui já deu. O problema é que até chegar nesse nível, muito provavelmente a internet global vai ter ruído, IA vai estar descontrolada, que a gente já tem exército de robô na China. Literalmente, sabe, Star Wars, Guerra dos Clones, que tinha aqueles robôzinhos que pegavam uns negocinhos e saiam atirando por aí. Aquilo existe hoje na China, existe. E nada impede dos Estados Unidos ter também. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê que, infelizmente, a chance é muito alta de não ter volta nenhuma. Não ter volta nenhuma, cara. Olha isso. Vai precisar ter uma escalada, vai precisar acontecer algo muito fora da curva, negativamente, no mundo inteiro, para o mundo inteiro ficar com medo e falar chega. Porque o ser humano funciona assim. E aí, bom, se a gente vê o gráfico das coisas que estão acontecendo aqui, a gente falou do Brent, né? Petróleo. Deixa eu ver se tem um gráfico melhor aqui, ó. Crude oil. Então aqui o diário, vou colocar no semanal. Ó, a gente vê que o petróleo estava vindo de uma queda. Maio, junho, agosto, setembro. Que foi quando as confusões do mundo já estavam um pouquinho mais estabilizadas. E a partir daqui, ó, dezembro de 2025, janeiro, foi quando, né, caiu de Maduro lá. Então o petróleo começou a ser movimentado e o petróleo subiu. Sempre que alguma coisa envolve o petróleo e deixa o petróleo escasso, ele sobe. Então agora ele deve estar... Não sei, eu não compraria aqui, viu? Não é recomendação de investimento, nada. Tô falando o que eu faria, tá? Eu não compraria aqui. Na real, na época, eu lembro que eu tinha comprado aqui, ó. Nessa faixa de preço aqui, ó. Nessa faixa de preço aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Tinha comprado e agora ele deve estar valorizou legalzinho. Se for pegar por aqui, ó. 10% de valorização, tá bom pra caramba. Isso daí em meses, bom pra caramba. Coisa de, sei lá, aqui era quando? Junho, foi mais ou menos por aqui, ó. Julho, positivo, tá bom pra caramba. E se a gente pega o ouro, o negócio tá bom. O negócio tá bom. Se a gente pega aqui o ouro, pega da Pepperstone mesmo. Nossa, cara, o ouro eu tinha pego aqui, ó. Foi outubro de 25, eu tinha feito uma compra muito boa aqui, ó. E aí agora tá em 32% de valorização. Muito bom, cara, muito bom, por sinal. E o ouro tá um absurdo. Enquanto tiver confusão no mundo, o ouro cresce, tá? Ajeitou tudo, o ouro estabiliza. O ouro estabiliza. Aqui, ó, ficou aquela época sem guerra muito relevante no mundo, até
2016, mais ou menos, quando começou um movimento ali nos russos e nos ucranianos, né, que essa treta vem lá de trás. Então você vê que o ouro ele anda tipo linear. Quando o bicho começou a pegar mesmo, subiu pra caramba. Lembrando, não é recomendação de investimento, mas se você quiser aprender como que você faz o seu dinheiro trabalhar pra você, primeiro comentário fixado aí, tá? Cara, 30 conto, mano. Pelo amor de Deus, 30 conto que vai mudar a sua vida, meu amigo. Então, essas daqui foram as notícias de hoje. O mundo tá assim, tem muito que a gente fazer. O que dá pra você fazer é o seu dinheiro trabalhar pra você ter condição de proteger a sua família caso alguma coisa pior aconteça nesse mundo. Fechou? Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve, comenta o que você achou, se você tem algum ponto de vista, alguma visão do que está acontecendo no mundo, cara, manda aqui, cara, área de discussão completamente aberta, eu vou responder geral, beleza? Então, é isso, meu nome é Victor Ferreira e até o próximo vídeo. Valeu!